Falamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o escritor Cláudio Abreu, ele que recentemente lançou o livro Escravos Modernos, Reflexões para muito além do coaching. Cláudio, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Fábio. Cumprimento a ti, cumprimento os telespectadores da TV Câmara. Bom, o pessoal da área empresarial, quem já fez cursos de gestão, vai se familiarizando aos poucos com essas nomenclaturas, como por exemplo o coaching, o treinamento de equipes, aquela ideia de estratégias, enfim. E eu, quando peguei o teu livro, disse o seguinte: bom, o Cláudio aqui vai traçar mecanismos de como treinar a equipe, de como ter uma gestão melhor. E o Cláudio faz exatamente o contrário, ele combate as práticas e os conceitos triviais e faz uma bagunça, assim, no bom sentido, dos conceitos para que as pessoas problematizem melhor aquilo que vão utilizar para a sua carreira. É mais ou menos isso, Cláudio? Fábio, tu sabe que tocar num assunto desse, num livro, de forma rápida, né, não é muito fácil, né? E, na verdade, eu escrevi esses Escravos Modernos por sugestão de uma publicadora de São Paulo, Andréa Roma, que acompanha as minhas falas lá como presidente da Associação Brasileira de Consultores e Palestrantes. E como eu tenho insistido muito, e no início enfrentava uma certa dificuldade, algumas barreiras de parte do pessoal, e de se dispor a compreender, ou pelo menos a aceitar debater essa questão, né? Então ela acompanhava o meu trabalho, ela disse: Cláudio, põe isso no papel, escreve sobre isso. Até ela brincou: escreve enquanto tu é presidente, porque depois pessoas poderão não querer ouvir isso da forma como tu tem colocado. Mas aí tu acabas comprando uma briga forte com a turma da área aí de treinamento de equipes, do próprio coaching, que é um termo batido já. Como é que tem sido aí a receptividade junto aos grupos? Exatamente. Eu participo de um grupo, Harvard Business Review, da Universidade de Harvard, que a gente discute essas questões, né? E essa é uma preocupação que ela não é nossa, ela é uma preocupação que ela está na Índia, ela está na Europa, ela está nos Estados Unidos, ela está no Brasil. O que acontece conosco? Nós estamos indo atrás. A gente no Brasil ainda está lendo biografias de pessoas e achando que se eu ler a biografia de uma personalidade, eu poderei, de certa forma, por mais que isso não seja errado, né, incorporar isso para a minha vida. E cada passo a passo, o que tem acontecido? A gente tem se despersonalizado, a gente tem perdido aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa singularidade, né? A vida faz a chamada, ela quer que a gente se apresente para ela como uma figura singular e que a gente contribua com a história do presente nossa, exatamente com a nossa singularidade, com aquilo que a gente tem de melhor, né? E ainda se faz muito no Brasil de ficar lendo biografia de pessoas e esse processo de despersonalização, aos poucos, ele foi se tornando comum e hoje todas as pessoas se tornam uma espécie de mini Rambos, todo mundo é líder, todo mundo é empreendedor, e as pessoas estão deixando muito, Fábio, de ser quem elas realmente eram e de quem a sociedade precisaria, que é da sua singularidade. O meio industrial tem muito disso, né? A propósito, estamos em Caxias, né? Caxias tem aquelas figuras da Marco Polo, da Randon, aqui estou citando algumas empresas, mas as pessoas olham o grande líder da empresa, o modelo de sucesso é o fulano de tal, ou temos também Jorge Gerdau, um âmbito maior. Todos olham, temos então que agir exatamente como aquele sujeito. Pô, mas ele se prestou para um dado momento, naquela circunstância, no âmbito de determinado contexto. Ele não quer dizer que seja possível exatamente repetir todos os passos de uma figura que já está beirando 70, 80 anos de idade. E aí eles vão ocupando aqueles cargos mais como por exemplo, presidente do conselho. Tem todo um trabalho de gestão, até jovializado, inclusive,
nessas empresas e alguns ainda ficam como tu colocas aí. Eu vou ler a biografia, vamos supor, do Jorge Gerdau, então eu tenho condições de fazer exatamente como o Jorge Gerdau fez. Não é bem por aí, né? Perfeito. E tu sabes que, na verdade, eu tenho concentrado o meu trabalho escrevendo para eles, os RHs das empresas, porque não somente aqui, mas no mundo inteiro, como eu estava dizendo, eles estão muito perdidos, né? Exatamente porque toda a formação, todo o pensamento, todas as crenças desse profissional, né, na maioria dos casos, pelo menos, Fábio, são crenças adquiridas, aprendidas e ensinadas a partir do ventre da era moderna, do pensamento moderno, né, da ideologia da modernidade, né, das crenças, do pensamento interpretativo dominante da era moderna. E não está servindo, eles estão perdidos no ambiente de trabalho, porque eles estão trabalhando com dois tipos basicamente de público. Ainda pessoas que têm sua origem lá na era moderna, pessoas com 20, 30 anos de trabalho dentro da empresa, mas ao mesmo tempo eles estão trabalhando com jovens de 25, 30, 35 anos que não são frutos daquela cultura, que são pessoas que tiveram toda a sua formação, todo o seu aprendizado, desenvolveram o seu feeling, leram a vida, estão lendo a vida a partir de outros pressupostos. Tu fazes um mosaico de conceitos no decorrer do livro e precisa ficar claro, o livro ele não se propõe a dizer exatamente o que é a modernidade, o que é a pós-modernidade. O livro usa esses conceitos de uma forma, digamos assim, de pano de fundo, para daí propor uma forma de como estruturar a sua equipe, de como buscar bons resultados. Eu não posso dar exatamente o final do livro aqui, senão perde a graça, digamos assim. Mas nós pegando, por exemplo, a modernidade, a ideia de racionalidade, indo lá no iluminismo, os enciclopedistas franceses, a valorização do indivíduo, depois principalmente o âmbito empresarial, com o passar do tempo, começa a desenvolver o conceito de equipe. E aí, o grande ponto que tu questionas aqui é como liderar e como dar a essa equipe condições de resultados. Na abertura do capítulo ali que trata especificamente do coaching, que é o termo americano para o treinador, o coach que treina, o coaching, então é o treinamento. Tu começa dizendo assim, o coaching ele não é tão importante assim, nós temos várias áreas do conhecimento que são superiores ao coaching. O coaching seria basicamente uma ferramenta, mas que seja, vamos supor, seja no âmbito da medicina, seja no âmbito da matemática ou no âmbito da comunicação, como fazer então um treinamento, na medida em que tu atacas um padrão genérico de coaching, como de acordo com cada equipe tirar o melhor dela, por onde passa então a busca por êxito no treinamento das equipes? Perfeito. O nosso trabalho profissional fora do livro é exatamente a revalidação da carreira do líder. Porque se o líder não revalidar a sua carreira, o seu status de líder, ele pode ser só uma figura sem muita importância. Ele depende as crenças dele vão acabar atrapalhando o trabalho que ele está pretendendo fazer. Ele está cheio de boas intenções, ele quer montar uma equipe, ele quer dar esse espírito de organicidade para a equipe, ele quer mediar conflitos, ele quer estabelecer sinalizações para o andamento da dinâmica da equipe, enfim, mas as próprias crenças, o fato de ele estar com o passaporte dele vencido, ele acaba atrapalhando o próprio trabalho que ele está querendo fazer. Né? Então, se ele tem as crenças dele lá na era moderna, se ele tem a formação dele lá na era moderna, por exemplo, em que o trabalhador tinha medo
Ele trabalhava e ele tinha a necessidade de se sentir integrado e pertencente a um grupo social. E isso fazia muita diferença para ele. Hoje já não faz. Hoje, na modernidade líquida, o indivíduo é seu autogestor emocional, psicologicamente. Ele já está libertado dessa fase de pertencer. Até então pode ele ser precisa ter outros argumentos para fazer esse trabalho, né? Mas na prática não é muito bem isso que acontece, né? Por exemplo, se nós formos ver os relatos aí das pessoas, das empresas, muitos chegam... Eu ouço muito o seguinte, tudo bem, uma pessoa se autolidera, mas muitas às vezes apresenta estabilidade psicológica, inclusive, para isso. Há empresários que se preocupam muito como é que está a vida pessoal do trabalhador, porque muitas vezes o sujeito já chega desmotivado na empresa. Parece que sempre que fala nessa ideia da autonomia, que a própria pessoa se basta, quase eu fico lembrando aquela ideia dos mercados. Todo mundo dizia, não, mas o conceito liberal lá atrás, assim, desde o Adam Smith, não, mas os mercados vão se dar, os atores do mercado competem entre si, o próprio mercado faz a sua regra, os mais capacitados vencem, então os outros vão se equilibrando. E aí quando começa a ter essas crises cíclicas do capitalismo, em que o Estado tem que entrar e daí recompor capital de empresa automobilística, de agentes bancários, então mostra que o mercado não consegue competir por si só. Quando um trabalhador chega na empresa com problemas pessoais e tem dificuldades de tocar sua rotina, talvez ele não tenha assim toda essa capacidade de autoliderança, de autonomia e independência, como na teoria às vezes é apregoado. Mas talvez eu não esteja querendo exatamente, nós concordamos perfeitamente nisso. Talvez não seja exatamente isso que eu esteja querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que aquele pensamento aquele respeito aos atores da modernidade que se tinha pelo sacerdote, pelo prefeito, pelo médico, pelo policial, isso foi algo que desapareceu, está cada vez mais desaparecendo. Mas estão constituídas ainda essas figuras? Ainda estão constituídas, mas elas não se deram conta que elas não estão tão fortes, talvez, quanto já estiveram. E isso faz diferença dentro do ambiente de trabalho, né? E outra coisa que é interessante nisso que tu levantas é o fato de que o líder, o conhecimento, o saber, não necessariamente liberta o líder ou lhe dá realmente condições para ser um líder, o saber acadêmico, o saber formal, né? A pessoa pode ter muitos saberes, muitos diplomas, mas pelo menos a experiência que a gente tem dentro do ambiente de trabalho é que mesmo tendo tudo isso, ele pode ser uma pessoa caótica. Sim, aquelas inteligências múltiplas, como se fala, né? E ele pode ser caótico, ele pode estar com muitos saberes e não ser uma pessoa com habilidades para mediar conflitos, para motivar verdadeiramente as pessoas, né? Para ter uma hermenêutica, para conseguir ouvir as pessoas no nível de necessidade que a pessoa precisa para ser ouvido, para que ele consiga desenvolver uma compreensão satisfatória, né? Que dê a ele, então, sim, condições de dar um segundo passo na direção de construir essa organicidade que ele está pretendendo, né? Nós tratamos aqui, por exemplo, do coaching. E ao longo do livro tu atacas esses termos que até tu citas ali. É interessante, para quem for ler a obra, tem aspectos que são até meio cômicos, assim. Tu começa a citar, em dado momento o grande lance era o just in time. Em dado instante, então, eram os líderes. Todos os momentos históricos, eles têm, digamos assim, aqueles rótulos. A reengenharia. Reengenharia, esse foi um outro termo que tu utilizaste também ao longo da obra. Mas tem um detalhe, é difícil escapar disso. Nós vamos pegar, por exemplo, uma situação que é bastante familiar para qualquer um que nos acompanha, o treinador de futebol. Nos anos 90, o grande treinador de futebol era aquele cara
que até entendia um pouco de estratégia, mas precisava ter pulso emocional, cobrar da equipe, ser quase como um psicólogo. Aí nós podemos pegar em paralelos distintos o Luiz Felipe Scolari, conhecidíssimo treinador. Lá quando ele treinava o Grêmio, em meados dos anos 90, eu como colorado odiava, porque o Grêmio sempre ganhava, mas enfim, ele tinha uma percepção fantástica, porque conhecia mais ou menos o perfil técnico de cada um, o time tinha um padrão de jogo e ele sabia que determinado jogador ele deveria xingar com bastante intensidade e cobrar muito, porque era assim que ele daria resultados. Outro jogador que tinha um perfil psicológico mais contido, ele conversava. Então criou até aquele rótulo que na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi campeão, ele ficou aquela imagem do paizão, que era o cara que sabia harmonizar os relacionamentos. Essa forma se desgastou. Hoje nós vemos o futebol muito mais preparo físico, você analisa por computadores como é que está o rendimento, o treinador já tem vídeos do adversário, uma série de informações, então o melhor treinador vai ser aquele cara realmente um estudioso, o cara mais bem informado a respeito de todo esse circo. E aí a gente vê o Filipão completamente perdido na última Copa do Mundo aí, o Brasil tomando sucessivas goleadas, como 7-1 para a Alemanha e depois perdeu para a Holanda por 3-0 lá em Brasília. Não conseguiu nem o terceiro lugar, terminou em quarto. Então a gente faz um paralelo aí desses estereótipos, mas que dizem muito. Quer dizer, talvez o profissional Filipão não conseguiu se atualizar o necessário para os dias de hoje. Lá nos anos 90 servia. Isso tu observas também nas tuas equipes aí, que tu palestras? Perfeito. Inclusive agora, sábado, eu estive conversando por Skype com um grupo de palestrantes do Ceará, de Fortaleza, ligados à Confederação Nacional dos CDLs, exatamente porque o pessoal está começando a se dar conta, já leram o livro, né, através do próprio CDL lá de Fortaleza, já leram o livro, e aí eles me pediram através da V2+, que é uma empresa paralela que é parceira do CDL lá de Fortaleza, para que ter uma conversa comigo a respeito de pontos do livro e práticas que eles têm adotado ao longo das carreiras deles, especialmente pessoas que trabalham, Fábio, com essa cultura do motivacional, de palestras motivacionais e de dinâmicas motivacionais, porque na verdade assim, o que está acontecendo? O cliente deles, o empresário que tem uma necessidade, ele tem as demandas, mas o negócio dele não é motivação, ele trabalha com petróleo, ele trabalha com indústria, ele trabalha com aço, ele trabalha com móveis, e a vocação dele é outra, e ele não entende do assunto, ele chama as pessoas, ele contrata, e aí acontece aquela coisa episódica que antes a gente até falava sobre isso, de que a pessoa entra dentro do espaço corporativo, dos limites psicológicos, dos limites emocionais, dos limites institucionais da empresa, físicos, e aí ele faz lá um AUE e aquilo tem prazo de vencimento, e é um prazo muito curto, né? Isso em questão de uma semana, talvez no máximo 2 semanas, aquele xarope, digamos assim, aquele band-aid, ele perdeu a validade. Tem que ser continuado. Né? Então, uma coisa que xarope tu deu, né? Porque só o fato de dar um xarope não quer dizer, um chá, uma medicação, não quer dizer que ela seja adequada. A minha brincadeira que eu faço no livro é exatamente isso. É necessário atualizar a linguagem. Para atualizar a linguagem precisa se voltar um pouquinho para a antropologia, para a sociologia, para a filosofia, para a comunicação, para a hermenêutica, para te poder entrar dentro do teu ambiente de trabalho desprovido de ideias prontas e de recursos pasteurizados, para que tu possa, então sim, a partir de outras leituras, e não mais escravo de Lévi-Strauss lá nos anos 30, tipo assim, faça, não pense, seja objetivo. Isso é uma coisa que a gente precisa banir da vida da gente. Seja objetivo pensando antes
e depois fazendo. Pensar não é um pecado. Ou né? seja, não tem Sabe? uma fórmula. Você vai precisar sempre se atualizar. Sim, se atualize. Aquela coisa do devir e não do ser. Né? Então, tu precisa pensar que amanhã, tu e tua equipe toda não serão as mesmas pessoas que hoje compartilharam o espaço de trabalho. Vocês serão outras pessoas. Agora né? é interessante que, apesar de toda essa reformulação de conceitos, tu ainda fixas no decorrer do livro a relevância das grandes áreas do conhecimento. Elas não se desatualizam, elas não ficam para trás. Seja lá medicina, física, matemática, história. Ok, ela vai se atualizando, vai sendo revisada, mas continua sendo respeitada. As grandes áreas do conhecimento, elas não saem de moda, digamos assim. Né? Perfeitamente. Aliás, o pensamento moderno tentou tirar elas de moda, nos levando para o trabalho, puramente para o trabalho, para a atividade laboral. Né? Só que chega num momento que o que está acontecendo? 54,9% dos líderes nas grandes médias corporações, a gente publicou, porque eu escrevo para a revista de São Paulo, a revista da indústria, sobre liderança, 54,9% de líderes passaram a utilizar droga. E droga pesada, para poder suportar essa pressão que o mundo do trabalho, dessa forma, acaba provocando. A busca por resultados a qualquer custo. O estresse, né? Tu tem tua família, tu tá trocando tua família pelas tuas responsabilidades. Nós temos experiências nossas aqui de pessoas que não souberam lidar com isso e que inclusive muitas pessoas acabam tirando a própria vida. Mas aí a gente volta no conceito que nós estávamos discutindo antes, quando eu te provoquei. A ideia da autossuficiência, muitos acreditam nisso, né? Não, agora eu consigo tudo, e aí para tentar superar, acaba recorrendo a uma grande bobagem, porque não aguenta a pressão. É uma grande bobagem, sim. Que aí o coach, nesse sentido, tem um tipo de coach que está sendo feito com as pessoas que não passa de serragem. É um truque, uma brincadeira, é tipo assim, viu, desapareceu o carro, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, a pessoa não pode fazer, né? E tu está, inclusive, desrespeitando a partir de argumentos toscos e desprovidos de outras necessidades, enfim, né, acaba levando pessoas a se transformar em sofisticadas patéticas, né? Eu vejo isso como uma coisa, eu tenho pessoas que eu me deparo nessas minhas andanças por aí, que tu diz assim, eu não acredito que essa pessoa pensa dessa maneira, né? Eu respeito, porque afinal de contas é minha obrigação respeitar o jeito dela, mas assim, essa pessoa não vai durar muito. Bom, sabe? Cláudio, eu vou ter que te interromper, a nossa equipe faz sinal que nós estamos um pouquinho além do nosso tempo e o assunto realmente não se esgota. Nós poderíamos ficar horas aqui tentando buscar soluções, mas acho que, principalmente aí na tua penúltima manifestação, tu conseguiste fazer uma síntese, realmente, do que tu esperas aqui, do ponto de vista de treinamento de equipes e de busca por resultados. E que não é, aliás, uma busca por resultados a qualquer custo, né, com valorização do lado humano, relativizando até que ponto precisa tanto resultado. Será que não é possível ter uma harmonização entre o sucesso profissional com qualidade de vida? Acho que é mais ou menos na linha do equilíbrio que o teu livro passeia. Eu quero te cumprimentar e de forma rápida eu peço que tu toques num ponto que não abordamos até aqui e faça tuas considerações, digamos assim. Eu me sinto o Ayala, que foi diretor da Câmara da Indústria e Comércio, o Américo Ayala, quando leu meu livro, ele disse assim, Cláudio, eu percebi que tu estava com uma certa ansiedade quando tu escreveu, tu estava angustiado. É que tu detona muitos modelos aqui, eu disse, o cara que busca a solução pronta aqui vai se perder, porque tu embaralha mais ainda. Mas ainda assim fica A minha preocupação é que os RHs, eu leciono muito para RHs na faculdade,
e assim tu percebe, eles admitem que eles estão assim extraviados, que nem diz o gaúcho, né? Mas aquilo que a gente conhecia não está funcionando. Então assim, precisa repensar, né? Como o beisebol. Volta para a base, olha tudo de novo, né? E aí começa a jogada tudo novamente, né? Desprende das crenças, as crenças elas nos atrapalham, as nossas certezas nos atrapalham, né? Dúvidas são boas, a gente precisa de dúvidas, de questionar aquilo que a gente faz para começar tudo de novo, né? E se quiser ler o livro, eu ficaria muito feliz. Então, mas digamos que no decorrer do programa já demos boas pistas aqui, o sujeito vai para a leitura com mais equipado, digamos assim, né, de só para, desculpa, assim, ele faz parte de uma trilogia, eu estou terminando o Ninho do Condor, que então é uma metáfora sobre o topo, se o topo existe ou não, né? De chegar no... Que é outra angústia do líder, né? Claro. Que está para sair aí por setembro, né, ainda desse ano, o Ninho do Condor. Que, aliás, essa ideia do topo, quanto mais bem sucedido o sujeito fica, mais ele tem que provar, né? E mais então, longe do topo, né? Então, na verdade, é um caminho saber, sem fim. né? Mas fica, então, para uma outra oportunidade, já deixa o convite, então, que tu retornes nos próximos meses aí, quando essa trilogia, digamos assim, das estratégias de liderança estiver mais avançada. Mais uma vez, muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço muito, cumprimento a todos, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com Cláudio Abreu, escritor que nos trouxe a obra, lançada recentemente, Reflexões para Muito Além do Coaching, que é um aspecto aqui de Escravos Modernos, o livro do qual acabamos de tratar aqui no Café com Letras. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.